Vamos lá. Quando a gente fala em desmatamento, o que vem na cabeça? Provavelmente a imagem de uma árvore caindo, né? Mas isso, olha, é só o comecinho da história. Hoje, a gente vai fundo para entender o que essa palavra realmente significa, por que isso acontece e qual é o custo real dessa transformação toda no nosso planeta. A pergunta parece simples, né? O que é o desmatamento? Mas a resposta é muito mais complexa do que parece. Porque no fundo não se trata só de perder árvores. Trata-se de perder um ecossistema inteiro. Para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente precisa ter uma definição bem clara na mão. Então, vamos direto ao ponto. Tecnicamente, o que é que define o desmatamento? A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é permanente. Presta atenção nela. Não estamos falando de um corte seletivo, onde a floresta depois se recupera, sabe? Não. É a remoção completa para colocar outra coisa no lugar. Uma fazenda, uma cidade, uma mina. A floresta original simplesmente não volta mais. Para simplificar, é isso. A floresta é derrupada e não cresce de novo. É como se fosse uma passagem só de ida. Um lugar cheio de vida é trocado por outra coisa, e essa mudança, na imensa maioria das vezes, é para sempre. É essa transformação definitiva que está no coração do problema. Ok, mas essa mudança no uso da terra não acontece por mágica, né? Existem motivos bem fortes, forças econômicas e sociais gigantescas por trás disso. Então, o que está impulsionando o desmatamento nessa escala global? E olha, as causas estão todas conectadas. É um processo. A extração de madeira, por exemplo, muitas vezes abre o caminho. Aí vem as estradas que dão um acesso. E com o acesso facilitado, chega a agropecuária, chegam as cidades, que convertem a terra em larga escala. É um ciclo que vai, pouco a pouco, consumindo a floresta. E se a gente olha para os números, tem um fator que se destaca mais assim de lavada: a agricultura. A demanda mundial por alimentos como soja, carne, óleo de palma é de longe o principal motor que leva à conversão de florestas. Isso coloca o nosso sistema alimentar bem no centro dessa discussão toda. Beleza, então a floresta é substituída. E daí? O que a gente perde de verdade quando uma área de mata desaparece? O impacto, meu amigo, vai muito, mas muito além das árvores. 80%. Guarda bem esse número. Essa é a estimativa da proporção de todas as espécies de plantas e animais que vivem em terra e que dependem das florestas para sobreviver. Cada pedacinho de floresta que some é como se a gente estivesse apagando do mapa uma cidade cheia de vida, silenciando uma biodiversidade que levou milhões de anos para se formar. E a troca é péssima. De um lado, você tem um ecossistema super complexo, que limpa o ar, deixa o solo rico, regula a chuva. Do outro, entra um sistema super simplificado, que geralmente empobrece o solo e desregula todo o clima local. A gente perde serviços da natureza que são literalmente impossíveis de substituir. E aí os impactos vão se espalhando, tipo um efeito dominó. Menos árvores significa mais carbono solto na atmosfera, o que piora as mudanças climáticas. Isso, por sua vez, mexe com os padrões de chuva, o que pode prejudicar, veja só, a própria agricultura que causou desmatamento lá no começo. É um ciclo muito perigoso que se alimenta sozinho. E tudo isso junto nos leva a uma última reflexão, uma que coloca em xeque o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Esse provérbio, que dizem ser indígena, é antigo, mas nunca foi tão relevante. Ele lembra a gente de uma verdade básica, fundamental. O capital natural do planeta, ou seja, as florestas, os rios, os solos, é a base de todo o capital econômico. Sem ele, o sistema todo pode ruir. Então, a grande questão que fica no ar não é se a gente deve ou não progredir. É como progredir. Como é que a gente pode suprir as nossas necessidades sem destruir os sistemas que, no fim das contas, nos mantêm com vida? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro das florestas, mas o nosso próprio futuro. Fica aí a reflexão.